Bom, hoje, sem muita enrolação, nós vamos dar Certo, sequência ao estudo de Daniel, correto. aonde saberemos quem é como é que é, o príncipe dos príncipes, né? Sim. As Continuação, o semanas chifre lá e tal. pequeno, a gente já sabe quem é o mesmo do 7, que é Antíoco, não pode ser outro, que a maioria dos estudos fala, o chifre pequeno do capítulo 7 é diferente do capítulo 8. Não existe isso, é o mesmo assunto. É porque 8 é tão claro que é Antíoco Quarto Epífanes, para as pessoas futurizarem, aí falam que o do 7 é diferente, mas não é, é a mesma pessoa, é o mesmo chifre pequeno. E a gente também vai ver as 2.300 tardes e manhãs, o que que significa. Se são 2.300 anos, né? Ou 1.150 dias, ou outra coisa. Maravilha. Bom, Fernando Henrique, seja bem-vindo. E já estamos Beleza. online, então vamos começar. Se Certo, já tiverem vou sumir dúvidas aqui. e der tempo de responder nessa live, podem Uhum. deixar no chat, também nos comentários, que o Silvestre sempre está passando por aí, ele pode responder melhor. Então é isso aí, vamos lá. Certo, Daniel, capítulo 8, vamos começando lá. em 3, 2, 1, gol. Acho que está aparecendo para Perfeito, todo mundo aí o PDF. tranquilo, tá ótimo. Bom, vamos lá. Bom, Daniel 8, começando. Verso 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. Ó, visão. A mim, Daniel. Depois daquela que me apareceu no princípio. Ou seja, é posterior. Aqui a gente está. Apareceu de novo aí. Você saiu do. Foi. Calma aí que eu já Certo. arrumo já. Esperando. Tranquilo. Achei que uma coisa ia dar certo, não deu certo. Não. Hum. Pronto, voltamos. Não vou ficar mexendo mais. Pode ir lá. Tá, só tá cortado só. Pronto, aí. Bom, aqui nós estamos em 554 antes da Era Comum, ou seja, 2 anos depois da visão do capítulo 7. Ou seja, a continuação da mensagem. Pessoal, não tem como o capítulo 7 estar falando ali do Império Romano, tá? Como chifre pequeno ou de Roma papal, e no 8, que é uma visão posterior, está falando de uma coisa. É o mesmo assunto. O 8 é a explicação do 7. Tá? Não pode ser assuntos diferentes. Tá cortado aqui para mim, hein? Pronto, agora deu certo. Cortado Sumiu. como assim? Pronto, agora deu certo. Tá ok. A tela tá cheia, bacana. Vou ler o verso 2 agora. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. Verso 3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Ó, vocês podem ver, ó, o capítulo 2 é uma estátua, correto? Ela tem as partes dela, que são 4 partes. O capítulo 7 são 4 animais, que é o mesmo assunto. O 8 já também são outros animais diferentes, mas são todos o mesmo assunto, pessoal. Então, o chifre pequeno de um vai ser o chifre pequeno do outro, tá? Só para deixar bem claro. Bom, vamos lá. Carneiro com 2 chifres, o que, que seria? Isso vai ser explicado nos versos abaixo. O próprio texto vai explicar, não precisa ninguém inventar nada. Verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Verso 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Vamos para o verso 6. Pessoal, esse aqui é o Alexandre o Grande, tá? Ele atravessa o Helesponto e ataca a Ásia. Saiu de novo. Eu sei como é que eu só vou ver por que tá saindo toda hora. Certo.
que agora vai parar de sair. Pronto. Beleza. Tá aparecendo aí Bom, agora, não Alexandre o tá? Grande está aparecendo, está aparecendo. Bom, ele atravessa o Helesponto e ataca a Ásia sob o reinado de Dário III, tá? E Codomano em 334 antes da Era Comum. Verso 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Verso 7. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Isso daqui está falando do quê? Das conquistas de Alexandre, tá? Ele é esse bode. Verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes, para os outros 4 ventos do céu. Esse bode aí que se engrandeceu é Alexandre, né? O Grande, inclusive é o Grande, e ele perdeu o seu reinado cedo, né? Ele morreu cedo, Alexandre o Grande. Só que no lugar dele subiram esses 4 também chifres insígnes. Quem seriam? Esses 4, historicamente, são o Cassandro, o Ptolomeu, o Lisímaco e Seleuco. Isso daqui todo mundo concorda. Vamos lá para o verso 9. Aqui começa o malabarismo de algumas pessoas. Ó, o que diz o verso 9? O texto é bem claro. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Essa terra formosa, para quem não sabe, é Israel, tá? O sul é ali a parte do Egito. Bom, vamos lá. Aqui o texto é bem claro. De um deles saiu o chifre pequeno, e não de outro lugar, ou dos 4 ventos. Aqui, infelizmente, tem uma religião, né, chamada adventista, que aqui, para tentar invalidar a mensagem histórica, eles dizem que eles seriam os 4 ventos. Primeiro que o sujeito da frase são chifres, não ventos. Primeira coisa. E chifre, ele sai de império, não de vento. Eles alegam que chifres são femininos, tá? Por isso, um dos 4 ventos, né? Porém, substantivos, pessoal, femininos, eles podem se tornar sufixos masculinos, e mesmo se fosse delas, tá? No feminino mesmo, tanto o chifre quanto o vento são femininos em hebraico. Essa argumentação, se essa argumentação da religião adventista ela fosse realmente verdade, então o historiador judeu Flávio Josefo ele desconhecia a própria língua. Aí eu pergunto, será que o pessoal aí que defende o adventismo, que fala que são 2.300 anos e vê Roma aí no capítulo 8, eles têm mais conhecimento do idioma que o historiador judeu Flávio Josefo? Vamos ver? Vamos ver abaixo. Pode baixar. Isso me lembrou aquele meme bem engraçado, que tem um rabino, até com o outro grandão, assim, chega um cara de terno, vem cá, meu amigo, que eu vou te ensinar a interpretar a sua Torá. É bem isso. É bem isso. É bem isso mesmo. Pode baixar um pouquinho mais. Beleza aí, tá bom. Ó, você pode ver que aí no livro do Flávio Josefo, ele está explicando a visão. Ó, vou começar aqui, ó. Depois que ele se ergueu, vi um carneiro que tinha vários chifres, tá? Sendo o último maior que os outros, que é Alexandre. Voltando os olhos para o lado do ocidente, viu aproximar-se um bode. Ah, não, bode é o Alexandre, desculpa. Que se chocou com um carneiro, derrubou e o pisou. Viu depois sair da fronte desse bode um chifre bem grande, que foi quebrado. E dele quem? Dele quem? Ó, o chifre foi quebrado e dele saíram outros 4. Isso daqui é Flávio Josefo, tá? Voltado para os 4 ventos. Entre esses 4 chifres, surgiu um menor. Ou seja, saiu desses 4 chifres, não dos 4 ventos. Isso aqui é o Flávio Josefo, tá?
Eu acho que ele conhecia o hebraico, né? Ó, Deus lhe disse que esse chifre, quando crescesse, faria guerra à sua nação, tomaria Jerusalém. Esse daqui é o chifre pequeno, tá? Que o José está falando. Aboliria todas as cerimônias do templo e durante 1296 dias proibiria ali que se oferecessem sacrifícios. Lembra aquela passagem de Daniel 12, 1290 dias? Ó, o Flávio José falando quem é. Pode ir abaixo.